Gente, o que tá acontecendo com os homens desse século? Homem cavalheiro, homem que paga as coisas no primeiro date, sabe? Gente, cadê? Gente, o que tá acontecendo com os homens desse século? Eu não sei. Esses tempos atrás eu saí com um rapaz, né? E ele me chamou pra ir no cinema, pra assistir um filme. Eu aceitei, né? Aí a gente foi no shopping Interlagos, enfim. E aí, gente, o Bendito falou assim, vamos comer antes? A gente come, depois a gente vai pro cinema. Eu falei, tá bom. Aí a gente primeiro foi no McDonald's. A gente fez o pedido e tal, enfim. Na hora de pagar, eu achei, né? Falei, meu, primeiro date, ele vai pagar, né? Aí ele paga a sua parte, eu vou pagar a minha. Aí eu já entrei em transe, né? Porque eu falei, cara, beleza, eu vou pagar, porque eu vou entrar dentro do banheiro, eu vou me esconder. Eu já tava assim, gente, eu pensei, eu falei, meu, eu vou entrar dentro do banheiro, vou me esconder, vou picar minha mula. Mas enfim, paguei, fiquei plena, sem acreditar no que eu tava vendo, mas enfim, fiquei plena, ok. Aí a gente comeu, terminou de comer, enfim. Aí ele falou assim, ai, vamos agora escolher o filme. Eu falei, tá, o lanche ele não pagou, mas acho que não é possível, né? Os bilhetes pra gente entrar no cinema ele vai pagar, né? Pipoca, refrigerante, enfim. Aí ele falou, então, tem como você pagar? Porque assim, você é professora, né? Você ganha bem mais que eu. Eu ganho pouco, então paga, por favor, aí. Paga pra gente e depois eu tinha o Pix. Aí eu falei pra ele, eu rebati. Eu falei, tá, sou professora, mas cara, eu sou mulher, né? Vou ficar pagando as coisas pra você porque é homem? Aí ele, não, beleza, eu vou pagar minha parte, você paga a sua, então. Ou então melhor, eu pago aqui e depois você me envia o Pix. Aí ele fez as contas na hora, falou assim, não, eu pago, mas aí depois você me envia o Pix. Fez as contas na hora, dava 50 e pouco pra mim e 50 e pouco pra ele. Aí eu fui e enviei o dinheiro, né? Já doida pra perguntar, amigo, você tá precisando de cesta básica? Você tá precisando de alguma coisa, assim, cesta básica, alguma coisa? Você tá precisando? Se tiver, eu te envio, não tem problema. Porque, gente... Ah, mas você ganha melhor que eu, você é professora. E daí? Ai, gente, eu não sei o que tá acontecendo, viu? Meu Deus. Acabou, gente, que eu descobri que o menino é um ricaço, filhinho de papai e de mamãe. Porque assim, gente, ele falou pra mim, ai, eu sou estagiário, então por isso que eu não tenho dinheiro. Cara, tá tudo bem, não tem problema. Gente, não tem problema nenhum, mas é estagiário, beleza, ok. Só que, tipo assim, o cara, o menino é rico. Rico. Gente, ele mora num puta de uma casona. Interlagos, um lugar bom pra caramba. E tipo... Gente, não sei. Alguém me explica. O que tá acontecendo com esses homens, cara? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre essa tendência horrorosa, bizonha, ridícula e podre e medíocre que as mulheres possuem, naturalmente, culturalmente, que foram condicionadas a acharem que é obrigação do homem prover para ela, pelo simples fato dela ser mulher. A mulher, ela foi muito mal acostumada. Durante a vida inteira, desde a época em que ela morava e convivia com seus pais, ela foi provida pelo pai. O pai sempre lutou, trabalhou, suou pra caramba para manter a família, para dar vida boa para elas, principalmente aquelas filhinhas de papai de plantão. Essas mulheres que sempre tiveram tudo nas mãos, elas começaram a acreditar incessantemente, como se fosse uma crença absoluta, como se fosse uma crença religiosa, de que é mais do que a obrigação do homem sustentar uma mulher, prover para uma mulher. É a obrigação dele pagar no primeiro encontro, ou no segundo, ou quando namora, ou para piorar, quando se casam. É a obrigação dele arcar com os custos do casamento e, para piorar ainda, do divórcio. Cara, eu não consigo compreender essa tendência ridícula, podre, nojenta. Isso me dá nojo, cara, me dá vontade de cagar. Sério mesmo, me dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de vomitar quando a mulher vira pra mim e fala pra mim, pô, é a obrigação do homem prover, o papel do homem é prover. Mas por que diabos que elas não têm a capacidade de se sustentarem, de proverem para elas mesmas? Ou por que diabos que elas precisam depender de macho para sustentar elas? O porquê que elas não correm atrás do seu na vida? Por que diabos que elas acham que é obrigação do homem sustentar elas? Elas não têm capacidade de trabalhar, capacidade de se manter, de pagar o próprio alimento,
de pagar os produtos de beleza, de higiene, os produtos básicos, de sustentar a sua própria vida. Não, elas têm que depender de macho. O macho, a partir do momento que ele assume uma mulher, na cabeça da mulher, ele tem que entender que agora ele investiu. Na verdade, ele não investiu. Na cabeça dela, ele investiu. Só que na realidade, ele simplesmente está comprando uma bomba. É como o cara comprar uma moto ou um carro bomba, que vai dar para ele muito prejuízo, vai quebrar toda hora, ele vai pagar um absurdo de documento de IPVA. A mulher é exatamente assim que ela funciona, na grande maioria dos casos. Eu sei que não é todas, mas eu não vou ficar falando isso aqui toda hora. Eu sei que não é todas. Eu sei que há muitas mulheres independentes. Só que, mesmo muitas mulheres independentes, você pode ver que na grande maioria dos casos, sempre há um homem por trás. É um homem que promoveu em um emprego, que elevou o seu cargo, que elevou o seu salário, muitas vezes pelo fato dela ser uma mulher atraente, bonita. E muitas também são inteligentes de fato. Muitas sabem lidar com o público, elas têm um controle emocional absurdo. Algo que muitos homens não possuem, deveria ser ao contrário. Mas a mulher, ela tem essa habilidade natural. Deixando bem claro aqui que é um controle emocional para lidar com o público, resolução de problemas relacionados ao trabalho. Não um controle emocional em uma vida conjugal, em uma vida de relacionamento, em conviver com um homem, em lidar com os problemas dos relacionamentos. Não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso aí, os dois, na grande maioria das vezes, principalmente nessa geração, deixam a desejar. Os homens, por estarem estritamente emocionados, hoje em dia, por terem virado mulherzinhas e adotaram por completo o polo feminino, enquanto que as mulheres adotaram o polo masculino. Cara, durante gerações e gerações, desde a época da pré-história, da época das cavernas, o papel do homem era o quê? Era caçar e prover para a família, e prover para a prole. O papel da mulher era o quê? Era cuidar ali da caverna, cuidar do ambiente pelo qual eles viviam e cuidar dos filhos. Ela engravidava, tinha os filhos, pariam como animais e engravidavam como animais também, naquela época. Daí ela tinha que cuidar das crias, da prole, dos filhos, enquanto que um homem, ele caçava. Nessa situação, eu até entendo. Agora, uma situação pelo qual você conhece uma garota, aí você convida ela para sair. Você tem que convidar, porque ela nunca vai te convidar. A mulher nunca vai convidar, até porque ela não precisa. A quantidade de opções que ela tem disponível, que vai bastar um estalar de dedos para ela marcar um date, para ela sair com um cara e ter uma relação sexual que seja, é uma coisa banal. Isso para ela é a coisa mais banal do mundo. É tão banal que chega a ser engraçado. A mulher, ela deve ficar rindo disso volta e meia, dessa possibilidade que ela tem de ser tão fácil, de ser tão banal. É tão banal que chega a ser ridículo. Agora o homem não. O homem, ele precisa ralar peito para ele conseguir sair com alguma mulher, para ele conseguir a companhia de mulheres. Exceto se for um cara super mega destacado, famoso, rico, tudo bem, não vou entrar aqui nesse ponto agora. O ponto é, a mulher acha que é mais do que a obrigação do homem prover, pagar o primeiro encontro. Se o cara for namorar com ela, ele tem que meio que sustentar ela, pagar os produtos de beleza dela, comprar roupa para ela, pagar todas as saídas, restaurantes, viagens, hotéis, motéis e todo o resto. E aí quando o cara casa, ou quando o cara vai morar junto com a mulher, ele assume de vez o papel de escravo. Ele agora é um burro de carga por completo. Porque o papel dele agora é prover. O homem, ele só vale alguma coisa enquanto ele consegue prover. Apenas crianças, cachorros e mulheres são amados incondicionalmente. O homem só é amado enquanto ele consegue prover alguma coisa. Chris Rock, se eu não me engano.
Me corrija aqui se eu estiver errado. Então é isso, cara. O homem, ele vale o que ele tem. A mulher vale o que ela tem. Isso. Se ela tem isso, ela tem tudo. Ela tem milhares de gados à sua disposição, que estão dispostos a prover para ela, a bancar ela. Imagina quantos milhares de casos não se vê por aí, não se escuta, não se vê, não se sabe, de homens que estão bancando mulheres apenas em troco disso. Porque isso é a única coisa pelo qual a grande maioria das mulheres, principalmente hoje, tem a oferecer. E ainda assim, não é lá essas coisas. Porque a grande maioria não tem nem isso para oferecer. Até isso, que seria a única coisa que elas teriam para oferecer, não está valendo a pena. Porque a grande maioria das mulheres, elas estão tão intoxicadas, estão tão chatas, narcisistas, elas acham que o mundo deve girar cada vez mais em torno delas, elas estão tão mal acostumadas que nem sexo de qualidade elas oferecem mais. Sem falar na superficialidade. Vai no encontro, tem que gravar. Aí vai lá e posta o vídeo zoando o cara, falando que o cara é pobre, que o cara é liso, que o cara não quer pagar a conta, como se isso fosse obrigação do homem. Ou seja, a mulher, na sua grande maioria dessas, elas nunca estarão satisfeitas. Por que que não? Porque elas estão muito mal acostumadas. Há muito gado sendo trouxa demais. Gado sendo trouxa além do limite, além do sobrenatural. O gado é tão trouxa, ele é tão gado, que ele deixou a mulher extremamente intoxicada. Daí se faz cada vez mais presente uma geração de mulheres cada vez mais tóxicas. Você está ali numa saída com a mulher, você conquistou ela, gastou energia, perdeu um puta tempo, você escolhe para onde levar ela, você conseguiu convencer ela a sair com você, porque isso não é uma missão fácil, porque elas possuem milhares de opções pelo qual elas podem escolher a dedo, quando, como e com quem elas quiserem. E aí o cara faz um esforço tremendo, cara, tremendo, para simplesmente a mulher sair com o cara, a mulher depois debochar desse cara, através de redes sociais. Porque ela grava tudo, né? Essas merdas, desculpe o termo, elas não largam a porcaria do celular para nada, para nada. E aí, de repentemente, você está conversando com ela lá, tentando se concentrar, tentando se conectar com essa praga, ela vai lá e já te filmou, já te gravou, enquanto tá ali conversando com você de forma superficial, não tá te dando nem atenção, você está conversando com ela tá mexendo na porcaria do celular. Por quê? Ela tá mais interessada em te zoar, em pegar uma foto sua ou tirar uma foto dela mesma, do lugar aonde você levou ela, e zoar com a sua cara, dizendo que você é liso e de que não valeu a pena esse date, porque ela descobriu que o date é muito pobre para ela. Ou seja, a mulher zoa o cara, porque o cara tá bancando ela, mas não de acordo com o nível da exigência dela, mas o cara já pagou o Uber para ela, já escolheu o restaurante, vai pagar o restaurante. Se for para um motel, o cara vai pagar o motel. Nesse caso, se a mulher já tá ali insatisfeita com o date do restaurante, provavelmente ela nem vai para o motel. Ou seja, ela acha que o homem, de fato, ele precisa comprar ela. Porque ela assumiu de vez, descaradamente, explicitamente, de forma ridícula, de forma nojenta, de que ela é, de fato, uma carne, um produto, que só tem acesso quem se submete a pagar o preço. Cara, e no meu ponto de vista, essa tendência é algo bizarro, é algo nojento, sabe? Me dá repugna esse tipo de mulher que ela depende de macho para sustentar ela. Essa mulher que se coloca na posição de produto, de um objeto sexual. Um objeto sexual que tem cada vez menos a oferecer e que está cobrando cada vez mais alto. É como o carro popular, é como um Renault Kwid de 70 pau e como uma CG 160 de 25 pau, que não tem nada a oferecer, exceto o preço. O preço é muito alto,
a se pagar por um produto que não vale a pena, que não vale o preço, que não condiz com o preço cobrado. As mulheres dessa geração, elas estão exatamente assim. Mas o porquê que elas fazem isso é simples de entender. Da mesma forma que existem motos e carros populares com preços absurdos, simplesmente pelo fato do gado estar comprando muito. Quanto maior a demanda, maior o preço. A mulher não é diferente. Ela está tendo muita demanda de gado, implorando para pagar, para bancar e para sustentar elas. Logo, elas começam a subir os seus valores, elas começam a exigir cada vez mais. Os gados começam a oferecer cada vez mais. É como se fosse um leilão. É de quem dá mais. É como se fosse um bingo. Leva quem paga mais. A mulher, ela não está diferente. Infelizmente, as mulheres estão descendo cada vez mais o nível. Mas elas acham que elas são empoderadas. Poder este que vem do homem. O homem que dá o poder para elas, pelo qual elas acham que possuem. Mas o que seria das mulheres sem os homens? O que seria se os homens não mais sustentassem elas, não mais promovessem elas, se eles não mais provessem para elas, não bancassem, se eles começassem também a cobrar o preço, a exigir da mesma forma que elas exigem, se eles começassem a escolher a dedo com qual tipo de mulher ele vai sair, com qual tipo de mulher ele vai se relacionar. Se ele valorizar e escolher a mulher pelo emprego dela, pelo salário dela, pelo nível de inteligência dela, pelo nível de beleza. Cara, se ele for exigir tudo o que a mulher exige do homem, esse mundo seria muito massa. Aí sim eu vou ter mais esperança na humanidade. Aí sim elas vão começar a abaixar a bola. Elas vão abaixar a bola e vão deixar de ser tão exigentes, de ter essa exigência estratosférica, além do limite, além do permitido. Aí sim, elas vão abaixar a cabeça e elas vão parar de ser tão arrogantes, narcisistas e se acharem a última Coca-Cola do deserto. Acharem que o mundo tem a obrigação de girar em torno delas.